Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia com voi. E con il tuo spirito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano, audiência geral. O Papa Francisco, nesse período de pandemia, sem a presença dos fiéis. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom dia, mais uma vez a você, uma boa quarta-feira, 19 de agosto de 2020, tempo com céu azul, na cidade eterna, temperatura em torno dos 26, 27 graus centígrados. Tenderá a subir até os 33 graus no dia de hoje. Santo Padre já introduziu com o sinal da cruz e a saudação litúrgica essa audiência. Tivemos a primeira leitura em italiano, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1, 2, 9. Leitura que é feita agora em francês. Teremos na sequência inglês, depois alemão, espanhol, português, polonês, aliás, árabe e polonês é a última língua. Vamos ouvir então em francês. Et leur extrême pauvreté ont débordé en trésor de générosité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos a leitura agora em inglês. São as línguas tradicionais da audiência geral. We want you to know, brothers and sisters, about the grace of God that has been granted to the churches of Macedonia. For during a severe ordeal of affliction, their abundant joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty you might become rich. The word of the Lord. Leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, leitura que será feita agora em alemão. Sempre no início das catequeses, das audiências gerais, nós temos a leitura de um trecho do Evangelho, ou da Sagrada Escritura. Brüder und Schwestern, von der Gnade, die Gott den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat. Während sie durch große Not geprüft wurden, verwandelten sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihrer selbstlosen Güte. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Wort des lebendigen Gottes. Próxima leitura será em espanhol. Uma saudação também a todos vocês que através do rádio, da televisão e das redes sociais estão conosco. Informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Leitura agora, Monsenhor Bruno Lins, em português. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, desejamos dar-vos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico,
se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Palavra do Senhor. Próxima leitura será feita em árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. نخبركم أيها الإخوة بنعمة الله التي من بها على كنائس مقدونيا، فإنهم مع كثرة الشدائد التي امتحنوا بها قد فاض فرحهم العظيم وفقرهم الشديد بكنوز من السخاء، فأنتم تعلمون جود ربنا يسوع المسيح فقد افتقر لأجلكم وهو الغني لتغتنوا بفقره. كلام الرب. E a última língua, o polonês. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. E a saudação também aos nossos amigos em Portugal, vocês nos países lusófonos, na África, que seguem também através do rádio, da televisão e das redes sociais. Vamos então à catequese do Santo Padre, hoje, dando sequência à temática Curar o Mundo. É a terceira catequese de Francisco com esse tema. Buongiorno. Amados irmãos e irmãs, bom dia. A pandemia acentuou a situação dos pobres e a grande desigualdade que reina no mundo. E o vírus, sem excluir ninguém, encontrou grandes desigualdades e discriminações no seu caminho devastador e aumentou-as. Portanto, a resposta à pandemia é dupla. Por um lado, é essencial encontrar uma cura para um pequeno, mas terrível vírus que põe o mundo inteiro de joelhos. Por outro, temos de curar um grande vírus, o da injustiça social, desigualdade de oportunidades, marginalização e falta de proteção para os mais débeis. Nessa dupla resposta de cura, há uma escolha que, segundo o Evangelho, não pode faltar. É a opção preferencial pelos pobres. Essa não é uma noção política, nem ideológica, de partidos. A opção preferencial pelos pobres está no centro do Evangelho. O primeiro a fazer foi Jesus. Nós ouvimos no trecho da carta aos Coríntios que foi lido no início. Se fez pobre para nos enriquecer. Se fez um de nós. Por isso, no centro do Evangelho está essa opção. Está no centro do anúncio de Jesus. O próprio Cristo, que é Deus, despojou-se fazendo-se semelhante aos homens. E não escolheu uma vida de privilégio, mas a condição de servo. Anietou-se a si mesmo para se fazer servo. Nasceu numa família humilde e trabalhou como artesão. No início da sua pregação, anunciou que no reino de Deus os pobres são bem-aventurados. Estava no meio dos doentes, dos pobres e dos excluídos, mostrando-lhes o amor misericordioso de Deus. Muitas vezes foi julgado como um homem impuro, porque ia até os doentes, aos leprosos. E esse torna as pessoas impuras, segundo a mentalidade da lei daquele época. Ele correu o risco
para estar ao lado dos pobres. E por essa razão, os seguidores de Jesus reconhecem-se pela sua proximidade aos pobres, aos pequeninos, aos doentes, aos presos, aos excluídos, aos esquecidos, a quantos estão sem comida e sem roupa. É o famoso protocolo sobre o qual seremos julgados todos. Mateus 25. Esse é um critério-chave de autenticidade cristã. Alguns pensam erradamente que esse amor preferencial pelos pobres é uma tarefa para poucos, mas na realidade é a missão de toda a Igreja, dizia São João Paulo II. Cada cristão e cada comunidade são chamados a serem instrumentos de Deus para a libertação e promoção dos pobres. A fé, a esperança e o amor impulsionam-nos necessariamente para esta preferência pelos mais necessitados, que vai além da assistência necessária. Trata-se de caminhar juntos, deixando-se evangelizar por eles, que conhecem bem Cristo sofredor, deixando-nos contagiar pela sua experiência de salvação, sabedoria e criatividade. Partilhar com os pobres significa enriquecer-se uns aos outros. E se existem estruturas sociais doentes que lhes impedem de sonhar com o futuro, devemos trabalhar em conjunto para os curar, para os mudar. E a isso conduz o amor de Cristo, que nos amou no extremo e chega até os confins, as margens, as fronteiras existenciais. Trazer as periferias para o centro significa centrar as nossas vidas em Cristo, que se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer através da sua pobreza. Estamos todos preocupados com as consequências sociais da pandemia. Muitos querem regressar à normalidade e retomar as atividades econômicas. É claro, mas esta normalidade não deve incluir injustiça social e degradação ambiental. A pandemia é uma crise. E de uma crise não se sai igual, melhores ou piores. Devemos sair melhores para melhorar a injustiça social e a degradação ambiental. Hoje temos uma oportunidade de construir algo diferente. Por exemplo, podemos fazer crescer uma economia de desenvolvimento integral dos pobres e não de assistencialismo. Eu não quero condenar o assistencialismo. As obras assistenciais são importantes. Vamos pensar no voluntariado, uma das estruturas mais bonitas da Igreja italiana. Faz assistencialismo, mas nós devemos ir avante para resolver os problemas e que nos levam a fazer assistencialismo. Uma economia que não recorre a remédios que, na realidade, envenenam a sociedade, tais como rendimentos dissociados da criação de empregos dignos. Esse tipo de lucro é dissociado da economia real, aquela que deveria beneficiar as pessoas comuns. E é também, por vezes, indiferente aos danos infligidos à casa comum. A opção preferencial pelos pobres está essa necessidade ética e social que vem do amor de Deus. Dá-nos o estímulo para pensar e conceber uma economia onde as pessoas, especialmente as mais pobres, estejam no centro. E também nos encoraja a projetar o tratamento do vírus, privilegiando quem tem mais necessidade. Como seria triste se na vacina contra a Covid-19 fosse dada prioridade aos mais ricos? Seria triste se a vacina
fosse propriedade dessa ou daquela nação e não universal e para todos. E que escândalo seria se toda a assistência econômica que estamos observando, a maior parte dela com dinheiro público, se concentrasse no resgate das indústrias que não contribuem para a inclusão dos excluídos, para a promoção dos últimos, para o bem comum ou para o cuidado da criação. São critérios para escolher qual serão as indústrias que devem ser ajudadas. Aquelas que contribuem para a inclusão dos excluídos, a promoção dos últimos, ao bem comum e ao cuidado da criação. 4 critérios. Se o vírus se voltar a intensificar no mundo injusto em relação aos pobres e vulneráveis, devemos mudar esse mundo. Com o exemplo de Jesus, o médico do amor divino integral, isto é, da cura física, social e espiritual, a cura que fazia Jesus, devemos agir agora para curar as epidemias causadas por pequenos vírus invisíveis e para curar as que são provocadas pelas grandes e visíveis injustiças sociais. Proponho que isso seja feito a partir do amor de Deus, colocando as periferias no centro e os últimos em primeiro lugar. Não esqueça o protocolo que seremos julgados. Mateus 25. Vamos colocá-lo em prática nessa retomada da epidemia. E a partir desse amor, ancorado na esperança, diz o Evangelho, e fundado na fé, será possível um mundo mais saudável. Do contrário, sairemos pior da crise. Que o Senhor nos ajude, nos dê a força para sairmos melhores, respondendo às necessidades do mundo de hoje. Muito obrigado. Assim encerra Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira, 19 de agosto, a opção preferencial pelos pobres e a virtude da caridade, a temática desenvolvida hoje o Santo Padre no âmbito da sua catequese Curar o Mundo. Papa que faz uma reflexão, essa é a terceira, olhando esse período de pandemia e pós-pandemia, a necessidade que nós temos de nos confrontarmos com essa realidade. Teremos agora a síntese em várias línguas, iniciando pelo francês. E depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesse período de pandemia sem a presença dos fiéis. Fiéis que nesse momento estão coligados através do rádio, da televisão e das redes sociais. A pandemia, já no início das suas palavras, acentuava Francisco, a pandemia acentuou a situação dos pobres e a grande desigualdade que reina no mundo. E o vírus, sem excluir ninguém, encontrou também grandes desigualdades e discriminações no seu caminho devastador. E aumentou essas discriminações. Portanto, a resposta à pandemia, diz Francisco, é dupla. Por um lado, é essencial encontrar uma cura para um pequeno, mas um terrível vírus que colocou o mundo inteiro de joelhos. Esse é de um lado. Do outro, nós temos, diz Francisco, de curar um grande vírus. É o vírus da injustiça social, da desigualdade de oportunidades, da marginalização e da falta de proteção para os mais fracos. E nessa dupla resposta de cura, frisava ainda o Santo Padre, é uma escolha que, segundo o Evangelho, não pode faltar. É a opção preferencial pelos pobres, pobre no centro. O próprio Cristo, que é Deus,
despojou-se, fazendo-se semelhante aos homens. E não escolheu uma vida de privilégio, mas recorda Francisco uma condição de servo. Nasceu numa família humilde e trabalhou como artesão. E no início da sua pregação anunciou que no reino de Deus os pobres são bem-aventurados. Estava no meio dos doentes, dos pobres, dos excluídos, mostrando-lhes o amor misericordioso de Deus. Vamos ouvir agora a saudação que o Santo Padre fará aos fiéis de língua francesa. Sono felice di salutare le persone di lingua francese. Con la gioia del Vangelo chiediamo la grazia dello Spirito Santo per essere una Chiesa povera al servizio dei poveri e dei deboli. A tutti voi invio la mia benedizione. Vous saluons en italien le O Papa Saint-Père diz que está muito feliz em poder saudar as pessoas de língua francesa com a alegria do Evangelho. Peçamos a graça do Espírito Santo para ser uma igreja pobre ao serviço dos pobres e dos frágeis. A todos vocês envio a minha bênção, diz Papa Francisco, saudando os fiéis de língua francesa. Na sequência, teremos agora a síntese em inglês e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua inglesa. Na sua catequese, hoje dedicada à opção preferencial pelos pobres e à virtude da caridade, Francisco recorda que o próprio Cristo despojou-se, fazendo-se semelhante aos homens. Estava no meio dos doentes, dos pobres, dos excluídos, mostrando-lhes o amor misericordioso de Deus. E por essa razão, então, os seguidores de Jesus reconhecem-se pela sua proximidade aos pobres, aos pequeninos, aos doentes, aos presos, aos excluídos, aos esquecidos, a todos aqueles que estão sem comida e sem roupa. Este recorda mais uma vez, Francisco, esse é um critério-chave de autenticidade cristã. É o protocolo, como diz o Papa Francisco. A proximidade aos pobres, aos pequeninos, aos doentes, aos presos, aos excluídos, aos esquecidos, aqueles que não têm o que comer e o que vestir. O protocolo que está em Mateus 25. Alguns pensam erradamente, diz Francisco, que esse amor preferencial pelos pobres é uma tarefa para poucos. Mas, na realidade, é a missão de toda a Igreja. E cita São João Paulo II, cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus para a libertação e promoção dos pobres. Portanto, todos nós somos chamados, se nos chamamos de cristãos, para a libertação e a promoção dos pobres. Ninguém excluído. A fé, a esperança e o amor os impulsionam necessariamente para esta preferência pelos mais necessitados, que vai além da assistência necessária, como recordava Papa Francisco. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Mio pensiero va in modo particolare alle famiglie che quest'anno hanno dovuto rinunciare alle vacanze estive. Le affido al Signore perché dia loro serenità e gioia. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. My thoughts turn Se especially to dirige those então aos fiéis de families língua who have inglesa, had to forego e o their meu summer pensamento de holidays ser this vai year. de modo particular I entrust them às to famílias the que Lord, esse ano that tiveram will que grant them renunciar peace and às joy. suas férias de verão. May God bless you. Confio ao Senhor para que dê a elas serenidade e alegria. Que Deus abençoe todos vocês. Recordamos que no hemisfério norte nós estamos no período do verão e é o período das férias de verão. E muitas famílias, devido à pandemia, devido à questão econômica, tiveram que renunciar às suas férias. Agora, a síntese em alemão e depois a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo da
Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesse período de pandemia sem a presença dos fiéis. A fé, a esperança e o amor, recordamos, disse Francisco, nos impulsionam para a preferência pelos mais necessitados, que vai além da assistência necessária. Trata-se, diz ainda o Papa, de caminhar juntos, deixando-se evangelizar por eles, que conhecem bem Cristo sofredor, deixando-nos contagiar pela sua experiência de salvação, pela sua sabedoria e criatividade. Francisco nos diz que partilhar com os pobres significa enriquecer-se uns aos outros. E se existem estruturas sociais doentes que lhes impedem de sonhar com o futuro, devemos trabalhar em conjunto para curar todos eles, para mudar a vida deles. O Papa falava do assistencialismo. O Papa não é contrário ao assistencialismo, mas temos que caminhar junto com eles. O voluntariado, uma forma de serviço fantástica, como diz o Santo Padre. E a isso conduz o amor de Cristo, que nos amou ao extremo e chega até os confins, as margens, as fronteiras existenciais. Então, trazer as periferias para o centro significa centrar as nossas vidas em Cristo, que se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer através da sua pobreza. Estamos todos preocupados com as consequências sociais da pandemia, disse o Santo Padre. E muitos querem regressar à normalidade e retomar as atividades econômicas. Saudação do Santo Padre aos irmãos de língua alemã. Seguendo l'esempio di Gesù e la sua opzione preferenziale per i poveri, come singoli e come comunità della Chiesa, dobbiamo contribuire a superare le conseguenze della pandemia e a costruire un mondo più giusto e solidale. Lo Spirito Santo ci assista in questo con la sua grazia e la sua forza. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Saúde então com afeto os irmãos e irmãs de língua alemã, seguindo o exemplo de Jesus e a sua opção preferencial pelos pobres, como indivíduos e como comunidade da Igreja, devemos contribuir a superar as consequências da pandemia e a construir um mundo mais justo e solidário. O Espírito Santo assista a vocês nisto e com a sua graça e a sua força. Teremos agora a síntese em espanhol e é o próprio Santo Padre quem faz a síntese na sua língua mãe. Recordando aí nas palavras do Papa, que estamos todos preocupados com as consequências sociais da pandemia, mas muitos querem regressar à normalidade e retomar as atividades econômicas. É claro, diz o Papa, mas essa normalidade não deve incluir injustiça social e degradação ambiental. Hoje temos, então, uma oportunidade de construir algo diferente. Mas vamos ouvir o Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas,
pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Agora teremos a síntese com Monsenhor Bruno Lins, da Catequese do Papa, em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final deste encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A pandemia evidenciou a difícil situação dos pobres e a grande desigualdade no mundo, e que, ao contrário do vírus, que não faz exceção entre ricos e pobres, os homens, sim, fazem discriminações. Por essa razão, a resposta à pandemia deve ser dupla: encontrar a cura para o vírus do corpo e curar o grande vírus da injustiça social. Neste contexto, há uma escolha que não pode faltar: a opção preferencial pelos pobres. De fato, o próprio Cristo, Deus feito homem, quis nascer numa família humilde e anunciou que são bem-aventurados os pobres. Por isso, os discípulos de Jesus, todos na Igreja, movidos pela fé, esperança e caridade, devem caminhar junto com os pobres, pequeninos, doentes, encarcerados, excluídos e esquecidos, deixando-se também evangelizar pelo seu exemplo de fé. Oxalá o desejo de voltar à normalidade e retomar as atividades econômicas após a pandemia não signifique voltar a considerar as injustiças e o degrado do ambiente como algo normal. Que o exemplo de Jesus, médico do corpo e da alma, inspire uma economia do desenvolvimento integral dos pobres, que supere o simples assistencialismo e que os esforços por encontrar uma cura para o vírus possam privilegiar os mais necessitados, de modo que possamos ter esperança no mundo verdadeiramente mais sadio. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Impariamo dal Signore che si è fatto cibo per noi nell'Eucaristia, diventando anche noi cibo per gli altri, cioè più disponibili nel servizio ai bisognosi, specialmente i più poveri. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Aprendamos do Senhor, que se fez alimento para nós na Eucaristia, convertendo-nos também nós em alimento para os outros, ou seja, mais disponíveis, servindo os necessitados, especialmente os mais pobres. Que Deus lhes abençoe. Está então a síntese em português e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua portuguesa, fazendo o convite: aprendamos do Senhor que se fez alimento para nós na Eucaristia, convertendo-nos também nós em alimento para os outros, ou seja, devemos ser mais disponíveis, servindo os necessitados, especialmente os mais pobres. A síntese agora em árabe, depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. E essa proximidade aos mais necessitados nós podemos
sentir também nessa semana a proximidade do Santo Padre ao povo brasileiro. Mais uma doação do Papa em tempo de pandemia, e desta vez o coração de Francisco bateu pelo Brasil. Recordamos, o Brasil é o segundo país mais afetado do mundo pelo novo coronavírus. Nesses dias, serão enviados ao Brasil 18 ventiladores para terapia intensiva e 6 ecógrafos portáteis. Uma ajuda concreta tornada possível graças ao generoso compromisso da Associação Hope Onlus, que atualmente especializada em projetos humanitários sobre saúde e educação, tem trabalhado para encontrar os equipamentos médicos de alta tecnologia que salvam vidas através de vários doadores. A Esmolaria Apostólica, num comunicado, destaca que continua com um compromisso incessante e universal de apoiar aqueles que em todos os cantos do mundo são os mais atingidos pela Covid-19. E o faz realizando a vontade do Papa, ou seja, chegar àquelas realidades onde a emergência ligada ao novo coronavírus colocou em crise os sistemas de saúde já fortemente provados por outras emergências e dificuldades anteriores à pandemia. Já no passado, na primavera passada, os ventiladores foram doados por Francisco aos vários continentes, no continente americano, da Venezuela ao Haiti, mas também no nosso Brasil, continente asiático, Bangladesh, por exemplo, também na Europa, pensemos na Itália, na Espanha, na Ucrânia, continente africano, Camarões, Zimbábue. E as doações continuam também nesse período, e a última então para o Brasil. A ajuda da Esmolaria Apostólica é concreta e eficaz, atendendo o desejo do Santo Padre, como dissemos. E por isso máxima atenção aos detalhes, de modo a não comprometer o sucesso real das doações. Uma vez no Brasil, esses aparelhos serão entregues e doados aos hospitais que a Nunciatura Apostólica indicou no território nacional. Saudação do Santo Padre, os fiéis de língua árabe. Per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall'amore di Dio, ponendo le periferie al centro degli ultimi al primo posto. A partire da questo amore ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A tradução das palavras do Santo Padre, que saúda os fiéis de língua árabe. Somos chamados a agir agora para curar as epidemias provocadas pelos pequenos vírus invisíveis e para curar aquelas epidemias provocadas por grandes e visíveis injustiças sociais. Proponho que seja feita a partir do amor de Deus, colocando as periferias ao centro e os últimos em primeiro lugar. A partir desse amor, ancorado na esperança e fundado na fé, um mundo mais são será possível. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. E a última síntese que teremos agora será em polonês, e a saudação também do Santo Padre a todos os fiéis poloneses. Falávamos da doação do Santo Padre ao Brasil, ferido pela pandemia, mas o Brasil também esteve no coração do Santo Padre em outro momento nessa semana, por ocasião da Semana da Vida Religiosa Consagrada, que se realiza até o próximo dia 22, que visa promover e renovar a missão da vida religiosa consagrada na terra de Santa Cruz. O Papa enviou uma carta a todos os religiosos e religiosas do Brasil. Já no início da missiva, saudando os consagrados e consagradas, exprimindo sua alegria em se unirem em espírito às orações e iniciativas promovidas pela Conferência dos Religiosos do Brasil por ocasião desta semana. O Papa recorda que a caminhada vocacional tem sua origem na experiência de saber-se amado por Deus
A própria vida já é fruto de um chamado de Deus. Nos chamou à vida porque nos ama. E tudo predispôs para que cada um de nós fosse único, acompanhando-nos ao longo das estradas poeirentas da nossa vida. E sabendo da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, Ele nos chama à alegria que se encontra somente no dom de si aos outros. O Papa fala também dos desafios impostos pela sociedade atual que vive numa mudança de época. E salienta que é preciso estar vigilante, a fim de evitar a tentação de ter um olhar mundano que nos impede de ver a graça de Deus como protagonista da vida e nos leva a sair à procura de qualquer substituto. E o antídoto, o melhor antídoto contra a tentação, e isso serve para todos nós, diz ainda Francisco aos nossos religiosos e religiosas, é dar prioridade à oração em meio a todas as nossas atividades, certos de que a pessoa que mantém o olhar fixo em Jesus aprende a viver para servir, pois experimenta aquilo que depois nos disse o profeta Isaías: és precioso a meus olhos, eu te amo. Belíssimas palavras que o Santo Padre dirigiu aos nossos religiosos e religiosas no Brasil. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Mi unisco spiritualmente a tutti coloro che intraprendono diverse iniziative spirituali, scientifiche e sociali per limitare gli effetti della pandemia nella società e per venire incontro alle vitali necessità dei malati e dei loro familiari. Vi chiedo, siate generosi e non dimenticatevi delle necessità dei più poveri e delle persone sole, soprattutto gli anziani e i malati. Il Signore vi benedica e vi sostenga. Oto słowa Ojca Świętego. A tradução, então, das palavras do Santo Padre, que saúda cordialmente a todos os poloneses. Queridos irmãos e irmãs, uno-me espiritualmente a todos aqueles que iniciam diversas iniciativas espirituais, científicas e sociais para limitar os efeitos da pandemia na sociedade e para ir ao encontro das vitais necessidades dos enfermos e dos seus familiares. Peço a todos vocês, sejam generosos e não se esqueçam das necessidades dos mais pobres e das pessoas sozinhas, sobretudo dos idosos e enfermos. Que o Senhor abençoe todos vocês e os proteja. Agora, já indo para a conclusão da audiência geral desta semana, dessa quarta-feira, 19 de agosto, a última saudação que o Santo Padre faz, como já é de costume, será aos fiéis de língua italiana. Recordando que encerramos sempre a audiência geral com a oração do Pai Nosso e a bênção apostólica do Papa Francisco. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana, diz o Papa. Todos convido a dedicarem sempre mais tempo à oração e à formação cristã, para serem fiéis discípulos de Cristo e crescerem no espírito de solidariedade fraterna. Meu pensamento vai, enfim, aos idosos, aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. Amanhã celebraremos a memória litúrgica de São Bernardo de Claraval, grande doutor da Igreja e, sobretudo, tenro cantor de Nossa Senhora. O seu exemplo suscita em cada um de nós o desejo de nos abandonarmos com confiança à materna proteção da Virgem Santa, consoladora dos aflitos. Vamos agora, então, rezar o Pai Nosso com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus. Nos inducas in tentazione, sed libera nos a male. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Com a bênção do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta semana. Terminamos com as palavras do Papa Francisco. Com o exemplo de Jesus, o médico do amor divino integral, isto é, da cura física, social e espiritual, devemos agir agora para curar as epidemias causadas por pequenos vírus invisíveis e para curar as que são provocadas pelas grandes e visíveis injustiças sociais. Desejamos a você uma boa quarta-feira, um bom dia e estaremos de volta no próximo domingo com o Ângelus, diretamente da Praça São Pedro. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.